Bem-vindos à nossa série Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa em que você vai lá no meu Instagram, tem que me seguir no Instagram, né? Vai lá no Instagram, me deixa uma pergunta no direct ou na caixinha de pergunta e ela vem aqui pro vídeo. Primeira pergunta, psicanálise é uma pseudociência? Olha, quando a gente pensa, em Popper, refutabilidade, a gente tem vários problemas envolvendo a psicanálise. Vários. Então, se você pensa em ciências naturais, como a física, como a matemática, é claro que a psicanálise é uma pseudociência, sim. Agora, vamos lá, Muito daquilo que a gente tem em psicoterapia não é científico. Quando eu digo que não é científico, é porque a gente não sabe exatamente por que as pessoas melhoram com psicoterapia. Se você pegar as bases de qualquer linha terapêutica, vão ter elementos que não são refutáveis, que não passam no crivo da ciência. Por exemplo, na psicologia cognitiva, vamos afirmar a importância das crenças. Crenças nucleares, crenças que estão por trás de comportamentos e de outras crenças nossas. Essas crenças também não são refutáveis. Quando eu penso, por exemplo, no humanismo, sobre a importância da autenticidade, da congruência, isso também não é refutável. Agora, isso significa que psicologia é conversa de boteco? Claro que não. Porque o que há de científico por trás das práticas da psicologia, o que vai ter psicanálise comportamental, é o que a gente chama de eficácia terapêutica. Ou seja, a gente não sabe direito como que as psicoterapias funcionam, a gente não sabe direito por que linhas tão diferentes, com premissas tão distintas, contraditórias, por que todas elas funcionam, mas a gente sabe que funcionam. Então é comum as pessoas atirarem muita pedra na psicanálise, porque tem muito absurdo que Freud falou. Freud fala, por exemplo, do desenvolvimento psicossexual, e ele não faz sentido algum. Agora, tem coisa muito relevante na psicanálise. Por exemplo, Freud falava que a pior emoção a ser guardada é a raiva. Ele falava do chamado modelo hidráulico da emoção. É como se fosse um encanamento, Imagina que tá lá passando a água e você tampa o encanamento. Intuitivamente, você imagina que esse negócio vai explodir em algum momento. Essa é a ideia que Freud tinha de trauma. Você tinha um trauma e esse trauma é tipo alguém tampando a água de sair escoando pelo tubo, pelo encanamento. Aí uma hora isso vai explodir. Freud falava muito da importância, por exemplo, da expressão emocional. E hoje, século XXI, ano da tecnologia aqui, citando o meme do Toguro, a gente já sabe a importância de técnicas de expressão emocional para tratamento de fibromialgia. Inclusive, vou deixar aí o link na descrição do artigo que mostra que técnicas que envolvem expressar as emoções, como por exemplo diário terapêutico, em que a pessoa fala sobre os sentimentos dela, fala sobre os traumas do passado, em que ela desabafa na forma de escrita, são melhores para tratamento de fibromialgia do que técnicas de TCC ou meditação. Então, sim, existem vários problemas na psicanálise, existem vários elementos da psicanálise que claramente já foram refutados. Sim, a gente tem isso. Mas muitos dos elementos da psicanálise que não são refutáveis existem em outras formas, em várias linhas da psicologia, como humanismo, comportamental, cognitivo, enfim. Todas elas vão ter lacunas. Gente, coisa simples. Se não existissem essas lacunas, a gente não tinha todas essas linhas, não. E Carl Rogers já falava, o mais importante é contexto terapêutico, é ter empatia, aceitação positiva incondicional e congruência. Então a gente, sim, tem que identificar que a psicanálise tem vários problemas, mas esses problemas também acabam surgindo em outras linhas da psicologia. Eu posso afirmar que conversar com a minha amiga é a minha terapia? Tem psicólogo que é cri-cri quando o pessoal fala isso, Ah, minha terapia é conversar com os meus amigos, minha terapia é andar de bicicleta. Tecnicamente falando, é errado falar isso. É errado, porque quando a gente fala de terapia, a gente está falando de algo estruturado, com um grande arcabouço teórico por trás. Ou seja, terapia não é sinônimo de aconselhamento.
Inclusive, nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem essa distinção entre aconselhamento, counseling, e terapia, que seria o therapy. Agora, isso não significa que uma conversa com um amigo não seja terapêutico, que caminhar não seja terapêutico. Várias das atividades que a gente faz no dia a dia, sim, são terapêuticas. A gente só não chama de terapia porque elas não são realmente estruturadas por um profissional que tem um grande arcabouço teórico para poder construir um tratamento. Alberto, o que você gostaria de dizer para a sua versão de 18 anos de idade? Cara, tem duas coisas que, para mim, são bem importantes. Se você tem aí, 20 e poucos anos de idade, vou falar para você. Eu tenho certeza que você não vai ouvir, mas eu vou falar assim mesmo. Tem duas questões que são importantes para mim. A primeira é a mentira que nos contam, que se a gente for dos melhores alunos, dos mais dedicados, tudo vai dar certo. Um dos primeiros choques de realidade que a gente vai ter na vida é que relacionamento, quem indica, o QI das empresas, vale muito mais que qualquer expertise. Você pode ser o melhor aluno da cidade. Se você não fizer o mínimo de relacionamento, networking, você não vai dar nada na vida, a não ser que você faça concurso. Eu acho que o único momento da vida profissional que apenas o lado técnico é suficiente é na hora de fazer concurso público. Aí sim, ser bom é suficiente. Agora, fora isso, ser bom não é suficiente, não. Agora, além dessa questão envolvendo ser o melhor e isso não ser o suficiente, tem uma questão para mim que é muito importante, que é sobre o tempo. A minha relação com o tempo, ela melhorou muito nos últimos anos. Sabe uma coisa que hoje eu acho super curioso? Quando eu entrei na ciência da computação, eu tinha 18 anos de idade. E eu achava que eu tinha que entrar na computação de qualquer jeito com 18 anos de idade. Eu pensava assim, se eu não entrar na faculdade logo, eu vou ficar para trás. Eu acho que esse fascínio pela faculdade está diminuindo, com o avanço da internet. Mas lá em 1998, eu tinha certeza que se eu não estivesse na faculdade, eu ia ficar velho. Eu achava que começar qualquer coisa depois dos 24, 25 anos de idade, que seria absurdo, porque eu tava velho demais. Aí eu entrei na psicologia, eu tinha 24 anos. Cara, quando eu entrei com 24 anos de idade na psicologia, nossa, eu tô velho demais, todo mundo tá mais jovem que eu tô aí nessa necessidade de não ficar pra trás, tô começando sempre atrasado, tô começando do zero. Para com isso. Você aí não tem nem 30 anos de idade e fica achando que o tempo tá acelerado demais, que não vai dar tempo de fazer as coisas. Nossa, vou ser um doutor com 30 anos de idade, vou estar velho demais. Eu tive essa sensação até quando eu entrei no mestrado. Eu entrei no mestrado com mais de 30 anos de idade e eu ainda tava com essa ideia, sabe? Não, ficando velho, nunca vai dar tempo. E aí, a cada década que passa, eu percebo que as 2 décadas atrás, que eu achava que eu tava super velho, eu era muito jovem e não conseguia reconhecer que daria tempo para experimentar, para arriscar. Então, se você tem menos de 30 anos de idade, não tem filho ainda, ou não tá casado, não tá casada, arrisca, é o momento de arriscar, não tem que ter medo de arriscar, de mudar de carreira. E se você quer começar algo novo, mesmo que esteja casado, com filho, vai dar tempo. Daqui a 10 anos você vai ter arrependido de não ter começado hoje. Isso vale para aprender um novo idioma, vale para aprender qualquer instrumento. Então para com essa ideia de que você está ficando velho. Então os 2 ensinamentos básicos aqui da filosofia, do como a mente funciona. O primeiro é que ser tecnicamente bom nunca é suficiente. Tem que ter relacionamento. Tem que fazer o tal do networking. E segundo, vai dar tempo. Não fica preocupado com estar velho, não. O que você acha da terapia cristã? Pergunta capciosa, hein? Bom, essa pergunta tem 2 respostas. Depende do que você está querendo dizer com terapia cristã. Porque cristianismo não é uma linha da psicologia. O que você está querendo dizer com terapia cristã? Porque terapia cristã não existe, certo? Então é claro que não tem como eu ser a favor de algo que não existe. Agora, se você está me perguntando, você é a favor de psicólogo cristão? Da pessoa se intitular psicólogo cristão? Ué, se ao se intitular como psicólogo cristão, ele estiver falando das crenças pessoais dele, estiver falando do nicho que ele quer atuar, não vejo problema nenhum. O problema é que a gente vai associar
e tem motivos para isso, a gente vai associar que quando as pessoas falam de psicologia cristã, de terapia cristã, que as pessoas estão falando de técnicas de reorientação sexual, que é técnica para fazer a pessoa deixar de ser gay, deixar de ser lésbica, enfim. E a gente sabe que esse tipo de procedimento faz as pessoas tentarem suicídio, certo? Então, terapia cristã não existe, e se você foi num terapeuta cristão com a proposta de mudar a sua reorientação sexual, se ele for um psicólogo, tem que ser caçado sim. Agora, vamos lá. Se você quer se intitular psicólogo cristão para ajudar os cristãos que precisam de terapia, tem que fazer isso mesmo. Inclusive, é muita crueldade o que fazem com psicólogos que são cristãos. Lá no FMG, as pessoas que se diziam cristãs eram perseguidos pelos colegas, sim, eram zoadas pelos coleguinhas, sim. Ficavam até desconfortáveis de falar que elas eram cristãs. E vão criando um distanciamento gigantesco entre os cristãos que precisam de terapia, os pastores que precisam de terapia, que estão aí, às vezes até suicidando, mas ficam distantes da prática da psicologia porque existe preconceito com o cristão. Afirmar que todo psicólogo cristão é homofóbico, é a favor de técnica para mudar orientação sexual, é o mesmo que afirmar que todo psicólogo LGBT é a favor de criança de 4, 5 anos de idade fazer tratamento para mudar de gênero, certo? Ou seja, não faz sentido. Quem é psicólogo LGBT é um psicólogo LGBT por se identificar com a causa e por ajudar pessoas que são dessas condições. Ou seja, ser psicólogo cristão e se intitular psicólogo cristão não é problema. O problema são as práticas terapêuticas que vão surgir. E se o profissional que é cristão fizer práticas terapêuticas que vão contra a saúde, como reorientação sexual, aí esse psicólogo tem que ser caçado pelo CRP mesmo. Por que grupos de apoio são terapêuticos? Lá no início do vídeo, eu falei sobre conversar com alguém ser terapêutico e andar de bicicleta poder ser terapêutico. Os grupos de apoio são terapêuticos e existem há muitos e muitos anos. Quem começou a se preocupar com esses grupos, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, foi Carl Rogers. E ele percebeu que nesses grupos tinha muita empatia. Inclusive não existe hierarquia. Pode até existir um coordenador do grupo, mas todos estão na mesma condição de ex-usuários. A pessoa que chega nos Alcoólicos Anônimos, ela não é mais juiz, ela não é mais faxineiro, não é mais professor, não é mais médico. Ela se considera um alcoolista, uma pessoa que tem problema com álcool. E essa falta de hierarquia acaba fazendo as pessoas se enxergarem nas outras, o que aumenta a empatia. Existe um ambiente de escuta não punitiva. Escuta não punitiva é aquele ambiente que tem aceitação positiva incondicional. Ou seja, ninguém está julgando ninguém. Se a pessoa teve uma recaída ontem, tudo bem, a partir de hoje recomeça. E finalmente, congruência. Esse conceito de congruência ganhou muita popularidade com Carl Rogers. Ele falava o seguinte: existe um Alberto que está dentro de mim, que só eu conheço. E tem o Alberto que você vê, que está aqui gravando um vídeo, ou que vai conversar com você quando você encontrar com ele na rua. Carl Rogers vai falar que congruência é a distância que existe entre esses dois Albertos. Se eu começo a viver de uma forma totalmente incompatível com o Alberto interno, eu vou ficar cada vez mais doente. Vou começar a ter a sensação de viver uma vida que não é minha, de estar vivendo no automático. E nesses grupos de apoio, as pessoas são convidadas a experimentar a congruência na vida delas. Elas são convidadas a descobrir e redescobrir os prazeres da vida que vão para além das drogas, que vão para além do álcool. Então, em geral, esses grupos de apoio, eles funcionam não porque tem um terapeuta lá dentro, é porque o contexto do grupo é terapêutico e promove a mudança. Espero que você tenha gostado do vídeo e se você tiver mais perguntas, é só você ir lá no meu Instagram e responder as perguntas e até a próxima.